Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início à live de hoje em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé que vos encontrem bem com toda a sua família e que a misericórdia de Deus acampe em volta das pessoas que sofrem, né? Estão lutando sem saber o que fazer. E vivemos ultimamente o mundo do ódio. O ódio é tipo uma doença contagiosa. Ele, às vezes, surge na vida de uma pessoa que essa pessoa só vive de mau humor. Ele tem ódio, tá com raiva, né? Mas não sabe de quê. E por quê, né? E é comum a gente ver alguém dizer, nossa, mas como tal pessoa hoje está de mau humor, né? A gente fala calmamente, fala bem, tranquilo, e as respostas são duras, mas, né? E parece ter dentro da pessoa uma fábrica de ódio que ele não sabe qual foi o componente usado para a fabricação desse veneno, né? Tanto que Jesus disse para os fariseus, o que entra pela boca não contamina, mas contamina o que sai. Você entendeu? Porque entrando pela boca, é claro que alguém não vai, seja comida, e outra coisa, não teria jeito, né? A não ser ingerindo alguma coisa, né? Mas, para sair de dentro, é que é o perigo. Que é algo prejudicial que nós cometemos em nossa vida durante a nossa viagem. As piores coisas realmente são as que saem, né? Por exemplo, você não falando nada, eu já tenho dito isso em algumas lives, mas a verdade ela tem que ser renovada, porque às vezes esquecemos, né? Você não passando nada da sua vida para ninguém, ele vai ter que mentir se quiser te prejudicar em alguma coisa. Que ele não tem a sua vida na mão para que ele venha expor a público algo referente à sua intimidade. Quantas vezes você vê em rede social alguém cobrando porque alguém está acabando com a moral dele, né? Nas redes, né? Coloca aí a público e ele toma prejuízo com isso e até mesmo na sua vida, né? Na sua moral, por causa que o outro, seu oponente, descobriu algo sobre você e agora ele tenta te danificar de alguma forma. E a forma melhor que ele encontrou, talvez foi passar uma má imagem acerca de você. E isso danifica seus negócios, seus amigos, a confiança que alguém tinha em você, o seu humor. Você vai entrar em estado de choque, sofrimentos, tristeza, vai te atrapalhar você pensar algo que seria rumos a tomar.
De certa forma, ele consegue, né? A fazer tudo isso. Mas a fonte do bem, ela, diferente do mal na maneira de fabricação, até porque para fazer o mal é facílimo, é muito fácil. Mas para fazer o bem, você tem dificuldade. E não adianta alguém falar, não, eu faço tranquilo, você precisa ver tanto que é facinho. Não, não é fácil. Porque para você fazer o bem, você tem que tirar parte de você, do seu intelecto. É algo que às vezes deveria ser só seu e com direito, e você vai, para fazer algum tipo de bem, você vai ter que desfazer de algo ou passar o que você, com tanto tempo, sofreu, às vezes, para adquirir. Agora, para fazer o mal, não. Para fazer o mal é só tomar, não é? Porque a pessoa, é claro que ele não vai pegar um mal para ele, porque eu vou pegar para ver como que é. Ele não vai fazer isso. Ele não seria louco, né? Mas ele, quando ele pensar em fazer o mal, é porque ele já sabe que vai atingir o outro, e não a ele. Porque ninguém vai carregar uma espingarda que tem um cano para lá, outro para cá, se tivesse jeito de fazer isso, né? E o gatilho fosse o mesmo, armassem e puxar o dedo sabendo que pegaria no outro, mas nele também. Aí daria aquele ditado que fala por aí, o tiro saiu pela culatra. Em vez de ir para frente, saía para trás. E quem é louco? Quando a pessoa vai fazer o mal, geralmente ele programa minuciosamente. Algo que quem vai fazer o bem é exigido pela Bíblia que nem fique examinando a quem você vai ajudar. Tá vendo a dificuldade de fazer o bem? Agora o outro não. Ele vai fazer o mal. Ai daquele que está na frente, né? Porque ele não vai fazer pensando que vai vir para ele no mesmo instante. E ainda mais tem algo aí perigosíssimo nisso aí, que ele não seria louco. Eu faço com o outro, nem que eu me lasque todinho. Alguém fala isso porque fala sem pensar, mas se ele parar um pouquinho, ele já muda de ideia. Ele não vai mais nessa, não. Porque, na verdade, quando quer fazer o mal a alguém, a pessoa não pensa que esse mal vem para ele. Ele vai fazer o mal. Então, esse mal tem endereço, viu? Então, por isso que às vezes eu uso as palavras que parecem uma mesmice, né? A melhor coisa é ninguém saber da sua vida. A melhor maneira de viver com a lei é você não precisar dela. Se você paga seus negócios em dias, se você não fica andando às madrugadas pela rua sem que haja necessidade, que senão o mal pode te pegar. E você aí vai precisar da justiça. Você vai ter que ir, registrar um BO, eu estou falando por cima, sim, mas eu estou falando de algumas coisas só, certo? Aí você passaria a precisar dela. Mas se deu fora do horário e você está na sua casa, não é? Não estou também incentivando que alguém morra fechado em quatro paredes. Não. Mas que tenha o máximo de cuidado. Aí você passa a não precisar. Se você, sabendo que o seu salário é pequeno, gaste somente no necessário, aquilo que você não tem como. E o seu dinheiro aumenta automaticamente. Por quê? Porque tem algo que pessoas compram que ele nem usa. Ele faz tudo sem pensar, depois tem que jogar fora. Até na comida. Faz um exagero de comida em casa
Depois, se ele pelo menos tivesse o senso de colocá-lo numa vasilha e levado a alguém, ele estaria fazendo bem com o que sobrou. Mas acontece que eu já vi isso acontecer. Pessoas fazer aquelas festanças de muita carne, muita coisa, e depois terminar ali, pôr numa lata e despejar no lixo lá fora. Quantas vezes eu já vi isso? E quantas vezes as pessoas quiserem ver, vai ver aqueles moradores de rua, cedinho, ele já sai naqueles vasos de lixos, procurando se não jogaram um pão posado, né, ali, do outro dia, ali. Porque para o outro, jogou fora, mas para ele é o café da manhã. Quem já não viu isso acontecendo? E sabia que isso aí é uma geração do mal? É. Porque quando alguém põe aquele monte de comida, aquela grande quantia de comida boa para ser aproveitada no lixo, ele já não precisa falar que ele é mau. Ele mesmo já deveria saber que isso é uma maldade. Amai o vosso semelhante, doutrina de Cristo. E aí, cadê o amor? Se eu pego aí uma panela, ou seja, qualquer vasilha cheia de comida, que serviria para matar a fome de alguém e põe no lixo, será que eu não sei? Tem alguém mal informado acerca disso? Que não tem alguém que queria comer aquilo que eu ou você jogou fora? E mais, às vezes até por ouvir o som do choro de uma criança, que quantas vezes queria comer aquilo, e alguém jogando fora. Você viu aí? Eu vivo olhando essas coisas. Eu tive fazendo não que eu viva atrás de vida dos outros, é só para me alcançar experiência. Eu só faço olhar, como diz o Salmo 91. Eu só faço olhar para mim ver a recompensa dos ímpios. E eu, prestando atenção, algo que eu estava vendo errado, mas não podemos nos meter, né, em livre-arbítrio que Deus deu unicamente a cada pessoa, né? Você não pode se meter na vida dos outros. A gente se meter na vida dos outros, a gente está caçando problema. Assim como não queremos que ele se meta na nossa. Então é melhor manter no anonimato, né? Certas coisas. Mas uma família danificou a outra. Eu vi, não gostei, mas também não posso falar nada, né? O que eu tenho de estar se metendo? E quem está gerando mal, nossa, você não pode nem olhar para ele, que ele já está falando o que foi, qual é a tua. Ele é um fabricante de mal. Então, aí eu vou falar, olha, não faz isso não, que isso aí não pode. Olha a situação que eu estou entrando. Então, fiquei só olhando, né? Com tristeza, assistindo, vendo aquilo, né? Querendo tirar a pessoa que ia ser atingido pelaquela covardia, mas eu não tinha jeito. Só se fosse um caso de morte. E eu passar um telefone anônimo para a polícia, e aí depois a polícia garante para mim que não vai expor o meu nome. Mas quem vai ser levado por eles vai querer saber, que é provas. E aí, nessa hora da prova, seu nome deixou de ser anônimo. Eles mesmo que garantiu para você, passa quem foi, seu endereço e tudo. Aí você é uma pessoa que pode perder até a vida. Tem jeito? Ou eu estou falando mentiras? Aí eu prestei só atenção. Tentei de alguma forma, assim, de uma maneira que ninguém descobrisse que eu estava querendo consertar, não com o agressor, mas com a pessoa que ia ser a vítima.
Alertei, graças a Deus que passou. Aquela pessoa tomou a decisão e conseguiu contornar o problema. Mas em seguida, essa pessoa cometeu um erro gravíssimo. Aqui ia ser vítima, certo? Do que eu estou expressando aqui. E nessa, ela ia por pessoas que tá só o restinho de vida em sofrimento. Sofrimento terrível. No qual incluía uma senhorinha com quase 100 anos de idade, já conversando como criança, não sabe mais nem o que fala, certo? Foi atingida de cheio com a maldade dessa mesma pessoa que eu trabalhei para tirar ela da situação de vítima. Agora, virou. Agora essa pessoa que antes seria vítima, que depois fez vítima para frente dela, agora está sendo vítima de outras pessoas. E não tem como mudar. Não tem como mudar, certo? Tudo que alguém tinha tirado do outro, perderam-se e foi tipo um jogo de dominó, aquela brincadeirinha assim, tombando uma pedrinha, tombando a outra. E hoje mesmo eu, conversando com a minha esposa, nós estávamos ainda tocando nesse assunto, sem nos meter na vida dos elementos, viu? Que alguém chama essas pessoas de fofoqueiro, mas quando fala lá fora, dentro da nossa casa, nós trocamos ideias. Para quê? Para não vir um dia cair no mesmo que o outro caiu. É por isso que, graças a Deus, temos uma vida abençoada por Deus, né? Porque quando nós vemos uma coisa dessa e tiver condições de nós melhorar essa situação, sem nos ofender, sem não passar por atrevidos, tiver um jeito, esse é o desejo da gente. E aí, então, é aquilo que eu falo. Falei ontem, na live de ontem, o que acontece com as pessoas que agem com os outros com maldade, que não planta amor, planta ódio, que não cuida da vida dele, mas acha mais fácil cuidar da vida dos outros. Se for para o bem, maravilhoso, poucos fazem isso. Mas se for para o mal, e tem gente que tem coragem de falar, diz que Deus teve um falso pregador que passou numa rede aí, eu não vi na rede. Eu recebi de um ouvinte meu esse comentário. Esse falso pregador teve a coragem de falar que Deus passou 2.500 anos que não deu a mínima para ninguém aqui na Terra. Um cara desse é louco. Não tem outro jeito de chamar um cara desse. Onde foi que ele arrumou isso? Será que ele encontrou com Deus? E bom dia, senhor. Por que o senhor passou 2.500 anos? Foi o senhor que pôs o povo na terra. Só tinha esse jeito para ele. Para que depois ele falasse isso e fosse verdade. Ele peitou a Deus. Porque nessa palavra, simplesmente ele chamou Deus de irresponsável, mal fabricante, que não tem certeza do que faz. Tudo numa palavra só. Ele fez um pacote com esse negócio aí, porque quando Deus colocou o povo aqui na terra, Deus nunca largou esse povo a esmo. Nunca. Se o povo sofre, é como diz as Escrituras, por falta de conhecimento.
Mas Deus não podia ter dado conhecimento? Não, não foi isso a intenção. Porque Deus não precisa pensar para fazer, como eu tenho dito sempre. Ele pôs aqui sabendo que o mal chegaria na própria casa, buscado pela própria pessoa ou por outros que traziam. E com isso eles iam se desenvolvendo, aprendendo a se defenderem e aprendendo que sem comunidade, ter algo em comum um com o outro, quando for bom, coisas boas. Senão, a própria Bíblia manda afastar desse tipo de gente, tá bom? E aí, um elemento desse fala um absurdo desse. Quer dizer que Deus, eu vou falar com as minhas palavras, que foi as dele, né? Não, mas ele não falou assim. Não, mas se você fizer uma análise da palavra, ele fez um pacote de tudo. Vamos supor que Deus tivesse dito, não estou falando que ele disse não, viu? Que ele tivesse dito bem assim, ó. Sabe por que eu estou retificando essa palavra? É porque eu não quero ser mais um louco desse, que poderia jogar a Bíblia dele no mato, se é que ele tem uma religião, assim como diz eles, e não falar tamanha barbárie contra o Senhor Deus, certo? Vamos supor que Deus tivesse dito assim, ó, isso, palavra dele lá, mudando o termo de expressar. Eu vou colocar aqui um bando aqui, de uma manada de porcos, mas eu não vou colocar água para eles beberem, nem comida. Eu vou passar uns tempos fora curtindo e que eles se danem. E se alguém dissesse para Deus, Senhor, mas sem água e sem comida, eles vão morrer todos. Vamos supor que a resposta de Deus seria essa. Eu não estou pondo palavras na boca de Deus, como tem muitos aí fazendo, não. Ele ia dizer assim, olha, você tem alguma coisa com isso? Eu quero ver eles se lascando, certo? Eu fiz, eu abandonei, eu quero que se dane. Tudo isso esse louco falou contra Deus. Por isso que Jesus falou, se vocês pecar contra mim aqui, esse corpo que está aqui, ainda junto com vocês, eu perdoo. Mas se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, você não vai ter perdão nem nesse mundo e nem no outro. Isso não quer dizer que você não vai ser salvo um dia. Vai, mas vai ter um preço. Não é assim que eles fazem com os presos? Chama lá de reeducandos, que da maneira que é organizado lá, ele fica pior. Ele entra lá, às vezes nem roubava tanto, sai um ladrão profissional. Ele entra lá, às vezes não fumava tanto droga, usava tanto droga, que entrou ainda, né, jovem. Quando eu saí de lá, ele é o maior traficante, treinado, certo? Então, e aí, Deus faz o seguinte, ele é realmente sábio. Ele coloca as pessoas vivendo do jeito que quiserem, mas depois para pagar, vai pagar como ele quer, tá? Na live de ontem eu disse, lá no juízo final, acredite que tem Deus ou que não tem, isso é problema de cada um, mas no juízo final, o juiz vai ter que sentar, esses juízes nossos aqui, que também não estou condenando todos, certo? Vai ter que assentar para ouvir sem direito a falar. Que mudança, hein? Onde o julgador vai passar a ser réu. Hã? Será que alguém já parou para pensar nisso? Será que os colarinhos brancos aí que têm imunidade parlamentar? Tem aqui. Lá eu quero ver se você tem essa imunidade.
Aqui vocês sobem os seus próprios salários às alturas. E o do pobre vocês mandam na mais baixa quantia. Lá vocês não são assim. Pergunta se alguém aí dentro do Congresso vota. Isso raramente acontece contra a alta do salário dele. Dá unânime, dá votação cheia. E não tem falta de quórum, não. Não tem. Porque o dinheiro, ele não é a raiz de todo mal. Mas o amor ao dinheiro mergulha o elemento no fogo, certo? O próprio apóstolo São Paulo diz que essas pessoas, por amor ao dinheiro, ele busca para si laços de Satanás. Quantas pessoas já mandaram matar o outro por quantias de dinheiro? E o outro foi e fez a maldição por causa do dinheiro. Ele esqueceu que quando... Eu vou colocar nós, mas graças a Deus eu estou fora dessa, viu? Vamos supor que nós resolvemos matar uma pessoa por algo que ele nos fez, né? Você pensa que a maior ofensa que está cometendo esse matador é o que ele fez em cima do que ele tirou a vida? Não. A maior ofensa que ele está fazendo é porque esse elemento deve ter pai, mãe, ou não tem, mas tem filho, ou se não tem filho, tem irmão, ou se não tem, pelo menos amigo ele tem. Que nunca deu um tapa na cara desse atirador, desse matador. Que nem palavras que levasse ele a precisar ter ódio, ele nunca disse contra essa pessoa. Quantas mãezinhas ficam gritando porque chega uma notícia para ela, mataram o seu filho ali. Ela chega lá puxando os seus cabelos. Ou vice-versa, né? Ontem mesmo eu vi numa reportagem perguntando um senhor, por que o senhor matou tal pessoa? Ele disse, porque bateu no meu pai. Ele estava batendo no meu pai. Eu o matei. Veja bem, ele matou porque não queria ver o pai apanhando. E os parentes do que ele matou ia ficar revoltado por causa de quê? Se nunca tinha tido atrito com ele. Quer dizer, ele aplicou uma vingança em cima de um e colocou uma família inteira no sofrimento. Amigo, por que matar as pessoas? Sabe por quê? Eles já vai ter que morrer mesmo. Igual dizem por aí, né? Mas a gente tem que falar o mesmo linguajar, né? Que morte não existe. A pessoa sai do corpo forçadamente, caso uma morte assim, dessa maneira. Não precisa matar ninguém. Deus dá a vida e é Ele que tem o direito de tirar essa vida chamada aqui, que o qual Jesus chama de morte. Tá? Não adianta. Essa pessoa já vai morrer. Para quê? E se você deixar essa pessoa viva, ele tem tempo de sofrer os mesmos danos, talvez, porque Deus não deixa de graça, viu, ô colarinhos brancos? Deus não deixa de graça, Deus ama todos de igual modo, pobre, rico, bonito, feio, como diz vocês, porque para mim não existe feio. Tem pessoas diferentes. É a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, prezado amigo ouvinte, eu peço a você que tem ouvido essas lives e tem me seguido. Eu quero te agradecer por isso, que deixe o like, porque o seu like para mim é tão importante qual bater um carimbo de aprovação
Pode ser o contrário ou a favor, eu aceito crítica. E compartilhe, se inscreva, me ajude a manter falando essas profundezas que pessoas não tinham ainda. Na minha idade, eu não lembro de ninguém ensinando assim. Eu teria aprendido muita coisa. E o que for interessante, adote e compartilhe. Me ajude, viu? Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor por toda a bondade que tem feito, pedindo por todos os nossos ouvintes e todos os sofredores da terra. Senhor, o que pedimos para nós em nossa casa, pedimos a todo mundo, Senhor, aqueles que for possível ser feito. Porque o Senhor é que começa e põe o fim. O Senhor está acima de todas as coisas. E agradecemos os anjos, os espíritos trabalhadores do Senhor a favor da humanidade. Agradecemos, Senhor, acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.